Informar os irmãos que nós estamos com a listagem a respeito do alimento para o dia do batismo. No final, eu vou pedir para deixar em cima para os irmãos e assinalando, amém? Aquilo que os irmãos puderem estar colaborando. Procura a Rosane, tá? Procura a Rosane, que ela vai junto com você assinalar o que pode e o que não pode ser levado, que os irmãos puderem colaborar. Vou tentar, porque o braço daqui a pouco vai cansar. Amém? Todos acharam? Salmo de número 133. Podemos intitular a mensagem: a unidade traz a manifestação do poder de Deus. Diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermão, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Soberano Deus e eterno. Sim, Deus. Senhor da glória, mais uma vez nós oramos nesta noite e te agradecemos pelo privilégio, a oportunidade que tu nos concede em subir essa tribuna para ser o pregoeiro da tua palavra. Ó Deus de Israel, que essa palavra, ao ser liberada, ela possa trazer um entendimento, que possa trazer, ó Pai, conforto, consolo, exortação e edificação para o coração da tua noiva. Que possamos colocar em prática tudo aquilo que tem sido liberado deste altar, porque, Senhor, nós não vivemos apenas de ouvir, mas nós vivemos também de praticar tudo aquilo que tu tem nos ensinado. Senhor, nesta noite, que através da unidade da igreja nós possamos crescer, que através da unidade da igreja o teu Espírito possa manifestar os teus sinais, as tuas maravilhas, os teus prodígios, porque é isso que aguardamos, ó Deus, e nos ensina a viver em união. Não queremos ser piores e nem melhores do que ninguém, apenas queremos ser diferentes, ó Deus, e viver aquilo que a tua palavra tem nos ensinado. Assim nós oramos nessa noite e também queremos já te agradecer por este momento, em nome de Jesus, e que a igreja possa dizer amém. Bem, meus amados irmãos, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, noiva do Cordeiro, pedras que vivem dessa construção espiritual. O livro dos Salmos é um livro que contém uma coleção de poesias hebraicas inspiradas. E esse livro vai nos mostrar a adoração. E esse livro também vai descrever as experiências espirituais do povo judeu. Podemos afirmar que o Salmo é a parte mais íntima do Antigo Testamento. Eu vou repetir. Nós podemos afirmar que os Salmos é a parte mais íntima do Antigo Testamento. Quando nós lemos os livros históricos, nós vemos Deus falando acerca do homem, e ele descreve a respeito dos fracassos e dos êxitos do homem. Nos livros proféticos vemos Deus falando ao homem, e aí ele vai admoestar os ímpios e consolar os justos à luz de um futuro melhor. Mas no livro dos Salmos é diferente. Os Salmos é o inverso. Ao invés de Deus falar ao homem, é o homem que passa a falar a Deus.
E o homem ele vai desnudar o seu coração em oração. O homem ele vai desnudar o seu coração em elogios. E vai descrever e exaltar a Deus pela manifestação dos seus gloriosos atributos. Nos Salmos, não importa o momento em que o santo homem de Deus estivesse vivendo, fosse a sua experiência de prosperidade, ou fosse a sua experiência de adversidade, seja ela bênção, seja ela castigo, seja o mais elevado desalento, ou o mais profundo, querido, êxtase, o que predomina no livro dos Salmos, os irmãos podem confirmar, é uma nota de louvor e de adoração a Deus. O crente do Antigo Testamento, eu vou repetir, o crente do Antigo Testamento, ele louvava a Deus em todas as circunstâncias, porque a fidelidade divina no passado era uma garantia da fidelidade divina no futuro. Eles sabiam que Deus é fiel. Você pode dizer nessa noite: Deus é fiel. Mais uma vez, bem forte: Deus é fiel. Deus é fiel. No Salmo 133, que é esse salmo que nós acabamos de ler, o salmista ele louva a experiência da unidade do povo de Deus na identificação de si com os seus irmãos. Davi ele expressa quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E esse também foi o propósito do Messias, o Cristo, de trazer a unidade do povo através da unidade da sua igreja. Se você for no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 17, a partir do verso 21, você vai ver que está escrito que Jesus ele faz uma oração sacerdotal dizendo: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me destes, para que seja um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amastes, como também amastes a mim. E sabe o que eu aprendo aqui nessa oração que Jesus fez? Que o mundo só reconhecerá que ele foi enviado por Deus quando houver a unidade da igreja. Porque ele diz assim: para que o mundo conheças que tu me enviastes. Então, quando a igreja se tornar a unidade em unidade, o mundo vai reconhecer que Jesus foi enviado. Só que infelizmente, é triste dizer isso, mas nós precisamos falar, não existe unidade na igreja. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando só essa igreja. Eu estou falando a igreja que faz parte do corpo de Cristo. O corpo está dividido. Hoje a visão não é de reino. A visão hoje é de rótulos denominacionais. Hoje cada um está puxando a brasa para a sua sardinha. Eles estão dizendo: a minha igreja é a melhor. Somente a minha igreja prega a verdade. Somente o meu pastor tem conhecimento. Mas deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, abençoado de Deus, infeliz. Não é a tua igreja com rótulo denominacional que vai subir. O que vai
subir é o organismo vivo, o corpo de Cristo, que é sem mancha, sem mácula e sem ruga, que Ele mesmo comprou com seu sangue naquela cruz. É essa igreja que vai subir, não é um rótulo denominacional chamado Batista, Assembleia, Palavra e Unção, Nova Vida, não. Quem vai subir é a igreja de Jesus Cristo. Enquanto a igreja não tiver visão de reino, mas um reino unido, um reino que vai buscar sempre essa unidade, nós vamos vivenciar um evangelho fracassado. O próprio Senhor Jesus disse assim: um reino dividido não subsiste. É, Deus. Um reino dividido, ele não subsiste. Nós poderíamos estar muito aquém do que nós estamos hoje. Infelizmente hoje nós só recebemos a visitação do Espírito Santo, mas não recebemos a manifestação dele. Uma coisa é ele visitar, e outra coisa é ele se manifestar com poder, com maravilhas, com curas e com milagres. Hoje está difícil, meu amado irmão, nós vemos um paralítico andar dentro das igrejas. Hoje está difícil nós vemos um cego enxergar dentro das igrejas. Hoje está difícil nós vemos um surdo ouvir, ou um cego ver dentro das igrejas. Está muito difícil. E a pergunta que eu faço, e eu quero chamar a tua atenção nesta noite: por que essas manifestações eram comuns na igreja primitiva? Porque a igreja, na era dos apóstolos, elas crescia. Eu estou dizendo crescimento. Eu não estou dizendo, irmã Marcela, inchaço. Porque a igreja hoje ela está inchando. Então por que havia essas manifestações, irmão Edson? Porque havia unidade na igreja. Meu Deus, é verdade. Se você for em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42, você vai ver que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e das orações. Em cada alma havia temor. Hoje perdemos o temor de Deus. A igreja hoje não teme mais nada. A igreja não teme em errar diante de Deus. Acha normal isso. Mas neles havia um temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Vai dizer que todos criam, estavam juntos e tinham tudo em comum, irmã Marcela. Sabe o que eles faziam? Eles vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Qual a igreja que tem feito isso hoje? Nós estamos inseridos dentro dela. Eu não estou isentando o ministério aqui não. Deus está falando conosco também, porque a espada corta aqui. Vai dizer que eles perseveravam unânimes. Eles estavam todos os dias no templo, iam partindo pão de casa em casa, comiam juntos. Eles comiam com alegria e singeleza de coração. Dizia que eles louvavam a Deus e caíam na graça de todo o povo. E sabe o que acontecia? O Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Só que hoje é diferente. Hoje é irmão matando irmão. Hoje é irmão invejando irmão. Hoje é irmão querendo puxar o tapete do outro irmão. É o irmão querendo o cargo e a posição do outro irmão. Sem contar aquelas panelinhas, que na realidade são verdadeiras facções dentro das igrejas. Tem a facção das irmãs Aada, amiga das amigas, que não pode se misturar com as irmãs da CV.
É Cristo vive, pastor? Não. Antes fosse. Meu Deus. Facções. Porque se ela se misturar com a outra facção, ela é considerada X9. Nossa. É considerada traíra. Não pode se comunicar com as outras irmãs. São as panelinhas, as facções. Sabe onde ela vai parar? No micro-ondas. Vai ser queimado. As irmãs começam a queimar ela no ministério. Meu Deus. É, irmão. Deus. Mas eu quero dizer, o meu Jesus não está nesse negócio, não. É verdade, Senhor. O meu Jesus, Daniel, não está nesse negócio. Porque Jesus, ele preserva a unidade do corpo. Aleluia. Jesus falou em unidade. Nós, como igreja, precisamos viver a unidade para que o mundo conheça que ele foi enviado. Aleluia. É Deus. Glória a ti, Pai. Sem contar o irmão que está passando necessidade. Nós estamos vivenciando isso dentro das nossas igrejas. Esse irmão que está passando necessidade por momentos difíceis, ele não serve para a igreja. Sabe por quê? Porque para a igreja ele se tornou um peso. Para a igreja ele se tornou custo. Porque a igreja hoje virou business, virou negócio, virou mercadoria, dinheiro. Então esse irmão não serve para a igreja. Porque o irmão é visto como números. O irmão está sendo visto como valores e não como vida que precisa ser tratada, cuidada, alimentada. E o apóstolo Tiago ele vai dizer lá, no capítulo 1, versículo 27, religião pura, imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos, visitar as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Seja sincero nessa noite, igreja. Os órfãos têm sido visitados nas suas aflições. As viúvas têm sido assistidas nas suas aflições. Vamos ser sinceros. O Evangelho de Cristo não visa o seu próprio interesse. O Evangelho de Cristo é muito mais dar do que receber. É desse jeito. Bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. É, Vamos ser sinceros nessa noite. A igreja ela tem se guardado incontaminada das coisas desse mundo. Ou o mundo está entrando dentro da igreja. Precisamos refletir nessa noite. Aleluia. E vamos chegar a uma dura realidade. Quão longe nós estamos do verdadeiro evangelho puro e imaculado. Onde existe unidade, não tem espaço para fofoca. é Deus. Fala para o seu irmão que está do teu lado, onde tem unidade, não tem espaço para Tem fofoca. unidade, não tem espaço para fofoca. Onde tem unidade, não tem espaço para inveja. Deus meu. Onde tem unidade, não tem espaço para intrigas. Deus meu. Verdade, Senhor. Onde tem unidade, não tem espaço para confusões. É, Senhor. Porque aonde tem unidade, tem a presença do Espírito Santo. Aleluia. Aonde tem unidade, tem presença do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E Davi ele vai declamar: é como óleo precioso sobre a cabeça e que desce. Óleo representa a presença do Espírito Santo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. É como o Espírito Santo que desce. E nessa noite eu creio que ele vai descer nesse lugar. Ele já está descendo sobre a vida da igreja. O Espírito Santo está se manifestando. Ele não está apenas visitando nessa noite. O Espírito Santo está se manifestando nesse lugar, através da unidade da sua igreja. Tem que ter unidade. Porque aonde tem unidade, o óleo estará sempre descendo. A igreja que tem unidade, haverá sempre manifestação
manifestações do poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. E quando se fala em manifestações do poder do Espírito Santo, nós precisamos ir ao livro dos Atos dos Apóstolos. E nós vamos presenciar os grandes feitos. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 2, versículo 1, vai dizer que cumprindo-se os dias de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente, repita comigo, de repente. De repente. Mais alto. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda aquela casa. E houve línguas repartidas como de fogo. Então, onde existe unidade, presta atenção, o de repente de Deus pode acontecer. Meu Deus, Aleluia. É desse jeito, Senhor. Glória a Deus. O de repente é algo inusitado. De repente é algo repentino, você não está esperando, mas de repente acontece. Então, onde tem unidade, tem o de repente. Nessa noite, o de repente de Deus pode acontecer e você ser batizado com o Espírito Santo. Onde existe unidade, o de repente pode acontecer e você sair daqui nessa noite curado. Aleluia. Aonde tem unidade, de repente pode acontecer. E querido, e aquela porta que estava fechada, e de repente nessa noite Deus pode abrir. Aleluia. Deus. É o de repente. É, Senhor. Onde tem unidade, de repente acontece. E os seus filhos podem ser libertos. Meu Deus, Você aleluia. está orando pelos seus filhos, de repente ele pode ser liberto. Nessa noite é o de repente de Deus. Mas diga para o seu irmão, tem que ter unidade. Tem que ter unidade. Mais alto, fala para ele, tem que ter unidade. Tem que ter unidade. Você vai falar, precisamos ser um. Precisamos colocar as nossas indiferenças de lado. Viu, Marcelo? Eu falei para você. Diga para ele assim, ó, você não é melhor do que eu, nem eu melhor do que você. Você não é melhor do que eu, nem eu melhor do que você. Meu Deus, aleluia. E quando se fala de unidade, fala-se unidade de pensamento, Eita, Jeová. fala-se unidade de propósito, fala-se unidade de visão, Divisão. unidade de concordância. Concordância. Meu Deus. Tem que haver unidade. Tem que haver unidade. Após a descida do Espírito Santo, Pedro, juntamente com os 11, vai fazer o seu primeiro discurso. E era dia de Pentecostes. Era o período da segunda das 3 grandes festas que os judeus celebravam. A festa do Pentecostes. E no primeiro discurso, junto com os 11, Pedro arrebata para o reino de Messias, do Messias 3.000 almas. Aonde tem unidade, tem conversão de vidas. Aleluia. Aonde tem unidade, Glória. tem conversão de almas. Aleluia. É difícil de ver isso nas igrejas. É, Deus. Uma vida se prostrar aos pés de Jesus. E sabe o que eu acho interessante? No Antigo Testamento, essa celebração, dia de Pentecostes, era conhecida como festa das primícias, ou festa das primeiras colheitas. Então, após a inauguração da igreja, que foi no dia de Pentecostes, Pedro vai fazer o seu primeiro discurso junto com os 11. E eles vão ter a sua primeira colheita. 3.000 almas. Que colheita abundante. Que colheita abundante. Primeiro discurso da igreja. 3.000 almas se renderam. Foi ou não foi uma colheita abundante? Glória a Deus. É assim que Deus faz.
Se você for no capítulo 3, você vai ver que Pedro e João estão subindo ao templo para orar, e era a hora nona. E todos os dias se colocava um coxo à porta do templo chamado Formosa. E Pedro e João estão subindo, e aquele coxo pede uma esmola para eles. Pedro e João, eles param, eles estavam juntos. E diz para aquele coxo: olha para nós. Será que você tem essa intrepidez nessa noite de chegar para alguém e dizer assim: olha para a minha vida? Deus meu. Pode olhar para mim. Ai, Será que tu dá testemunho para alguém chegar e você poder chegar para alguém e dizer assim: olha para mim? Meu Deus. E eles chegaram e disseram: olha para nós. Ei, rapaz, nós não temos prata e também não temos ouro, mas aquilo que nós temos te damos. Levanta-te e anda, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Levanta-te e anda. Então, aonde tem unidade, aonde tem concordância, tem milagre de Deus para acontecer. E eu creio que nessa noite pode acontecer aqui. aleluia! Tem milagre de Deus. Se você for no capítulo 12, Herodes, ele encarcera alguns dos apóstolos. Ele mata Tiago a fim da espada, mas Pedro fica preso para esperar passar a Páscoa. E diz que nesse exato momento a igreja se coloca de joelho e começa a orar. E eles começam a orar. E Deus envia o seu anjo lá na prisão onde Pedro estava e liberta Pedro daquela prisão. Aonde tem concordância, aonde tem unidade de oração, tem libertação da parte de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, se nós nos unirmos aqui para orar por uma causa, através da unidade da igreja, Deus pode libertar vidas que estão cativas na mão de Satanás. Se você vai no capítulo 16, só estou dando exemplo de unidade. Paulo e Silas, eles estão na Macedônia. E eles expulsam um demônio de uma jovem adivinhadora que dava muitos lucros aos seus senhores. E Paulo e Silas são presos, são açoitados. As suas vestes são rasgadas em praça pública, humilhados. E vão para dentro da prisão. Meu Deus. Mas diz que juntos, por volta da meia-noite, eles começam a orarem e a cantar louvores a Deus. Aí lá vem o de repente. Glória a Deus. Você pode ler aí no teu: de repente veio um terremoto. E não foi um terremotozinho não, porque o texto diz um grande terremoto que sacudiu as cadeias, as portas se abriram, as prisões foram soltas e eles foram o quê? Libertos. Então aonde tem a unidade, também tem o sobrenatural de Deus para acontecer. Aleluia. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Mais uma vez, diga: tem que ter unidade. Tem que ter unidade. Eu vou frisar isso na sua cabeça: tem que ter unidade. Tem que ter unidade. Capítulo 5, volta um pouquinho atrás. Vai dizer que Ananias e Safira, eles resolvem junto vender uma propriedade e depositar todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Meu Deus. Só que na hora de fazer o depósito, Satanás buzina no ouvidinho deles: vai dar dinheiro para pastor, rapaz? Vai dar dinheiro para aquele pastor Pedro? Aí eles resolvem: não, vamos depositar tudo, não, só metade. E fazem a trama juntos. Chega lá e eles depositam o pé do apóstolo Pedro, dos apóstolos, a metade. Na mesma hora, morreram. O que eu quero dizer com isso? Aonde tem unidade,
Ainda que o inimigo se levante para tramar e mentir, Meu Deus. a verdade vai prevalecer. Aleluia. Porque onde tem unidade, a verdade prevalece. Pode tramar, pode mentir, mas a verdade vai prevalecer. Aleluia. Posso ouvir o glória a Deus? Glória a Deus. Diga comigo: igreja forte, Igreja forte. igreja unida. É a igreja unida. Aleluia, Diga para o seu Jesus. irmão: igreja forte, Igreja forte. é igreja unida. Igreja unida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí o versículo 3 do Salmo 133 vai dizer: e ali é onde, pastor? Ali onde o óleo desce, com pão e com sua fé, os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão, vai até as rolas da sua veste. E ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Aonde tem o Espírito Santo, ele ali vai jorrar autoridade, vai jorrar poder e vai jorrar unção. Aonde o Espírito Santo está, há bênçãos. Aonde o Espírito Santo está, há vitórias. Aleluia. E a vida da parte do Senhor. Então não permita que esse elo de unidade entre o Senhor, você e o seu irmão se quebre. Deus. Porque nós temos que ser um. É verdade. Não permita que esse elo de unidade entre o Senhor, você e o seu esposo e a sua esposa se quebrem, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Porque quando esse elo se quebra, acontecem divisões. E aonde há divisões, o óleo não desce. E aonde o óleo não desce, não tem bênçãos. Aonde o óleo não desce, não tem vida da parte do Senhor, está morto. Porque quem dá vida à igreja é o Espírito Santo. Então que nós possamos guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Maravilha, Jesus. Fique de pé. Aleluia. Coisa linda. Aí eu quero que você abrace aí. Abraça o seu irmão. E eu quero que você, juntamente com o seu irmão, comece a orar nesta noite. Você vai, nesta noite, orar pela a unidade do corpo. Filha, se você tem algo contra o seu irmão nessa noite, é hora de pedir perdão a ele. Essa noite é a noite de preservar a unidade do corpo. Chega de briga, chega de inveja, chega de discussões, chega de contenda. Nessa noite Satanás tem que bater em retirada. Essa noite não tem espaço para ele. O único espaço que tem aqui é para a presença do Espírito Santo. É somente para a presença do Espírito Santo. Então eu quero que você comece a orar nessa noite no seu lugar, pedindo o Espírito Santo desce